Olá, o meu nome é Eustáquio Rangel, sou desenvolvedor de software, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu comento várias coisas sobre desenvolvimento de software com várias linguagens, ferramentas e metodologias, assim como cultura geek em geral. Nesse vídeo, nós vamos aprender mais sobre acoplamento temporal e migrations do Rails. Se você não sabe o que são as migrations, eu vou explicar. Se você já sabe, talvez seja por isso que você esteja aqui para pegar mais algumas dicas sobre elas. Então, bora lá? Vamos começar? O que são as migrations? Pense nas migrations como patches que aplicamos no banco de dados, para ir construindo o estado do banco, com tabelas, índices, etc., de acordo com o que nós precisamos naquele determinado momento, para refletir a nossa necessidade ali com o banco de dados. Se você não sabe o que são patches, que basicamente são alterações enviadas em arquivos com os diffs. O que são os diffs? São o que mudou no código. Nesses arquivos tem os diffs para serem aplicados aos outros arquivos. Eu vou dar uma analogia bem mais moderna dos patches e dos diffs para vocês. São os commits que você utiliza no seu gerenciador de versão de código, que com certeza hoje em dia deve ser o Git. Tanto um patch como um commit, como um migration, eles podem ser aplicados e desaplicados, se isso existe, se necessário, né? Para ir construindo e alterando o recurso. Qual que seria o recurso? Seria o nosso código ou o banco de dados, de acordo com a necessidade. Imagine que em determinado arquivo, que 2 linhas devem ser removidas para serem inseridas 3 linhas novas naquele mesmo lugar, ou no banco de dados que uma tabela ganha uma coluna nova, juntamente com um índice, para deixar o acesso naquela coluna mais rápido. Mas tem uma pequena e grande diferença nas migrations. Enquanto no código nós podemos remover um patch que foi aplicado ou usar algo como git reset ou git revert, fazendo uma viagem ali no tempo livremente, no estado do código, né? Sem mais grandes consequências, nas migrations, uma vez aplicadas no banco e ainda mais em produção, tem dados reais envolvidos. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos lidando ali com o banco de dados, com os dados que estão lá. E é bem interessante ter certeza do que você está fazendo ali, para não precisar voltar atrás. Até dá para fazer rollback em uma migration, mas depende do que você fez ali dentro, a gente tem que tomar bastante cuidado, ainda mais em produção. Ainda nas semelhanças, tanto os patches como os commits, como as migrations, eles são sequenciais, consequentemente são ordenados, e também eles são reversíveis. Eles têm que conseguir ser reversíveis, você tem que conseguir desfazer o que foi feito ali. E no caso das migrations, elas são versionadas, pelo menos ali no Rails, e idempotentes. Mas que diabo que é isso? Idempotência. Executar a mesma operação múltiplas vezes produz o mesmo resultado que executá-la uma única vez. É tipo assim, é tipo apertar o botão do elevador 10 vezes. Tem o mesmo efeito que apertar uma vez, não vai mudar nada ali. Então, é uma operação ali idempotente. Ou seja, elas devem ter o mesmo comportamento executadas onde e quando for. Não importa se é no computador da pessoa A, da pessoa B, no servidor, hoje, amanhã, daqui a um ano. Deve ser sempre o mesmo comportamento. É um experimento científico, na verdade, né? Porque ele deve ser sempre replicado com o mesmo resultado, com os mesmos inputs. Então, deve ter consistência, independente do local e do tempo. Vamos imaginar que estamos fazendo um processamento por camadas. De repente, o nosso código ou banco de dados é um bolo. Ele é composto por várias camadas. Nós vamos aplicando camada por camada de forma a aplicar as alterações necessárias para o bolo ou para o sistema ficar pronto. Se pensarmos que temos uma receita para fazer o bolo, aplicando por camada, ingrediente por ingrediente, nós temos o quê? Uma receita documentada, cada passo é registrado, ela é reproduzível por quem quiser ter algum dote culinário para fazer, qualquer um, né, que pode fazer se tiver disposto. Mas aí começam alguns problemas se nós não tomarmos alguns cuidados. O acoplamento temporal, que é o tema aqui do vídeo, nós vamos falar daqui a pouco. Mas tem uma outra coisa que é muito complicada, que quando nós falamos de ter uma receita de fazer um determinado software, seja no código ou no banco,
Mesmo que esteja tudo documentado bonitinho ali, que pode levar para acoplamento temporal que nós vamos ver, sempre tem algum engraçadinho que coloca alguma coisa que não consta na receita, né? Na receita ali do bolo. De que forma que da próxima vez que alguém for fazer o bolo, ele pode ficar diferente. Isso é um negócio muito, muito complicado. Nós vamos tratar desse último ponto primeiro, desse ponto de não estar registrado dentro da receita ali do bolo. O que pode acontecer se você colocar o ingrediente direto no bolo sem estar na receita? Ou seja, você está alterando o código direto no servidor ou direto no teu computador, mas sem fazer vai ser meio difícil, né? Sem fazer um commit aqui no seu próprio computador. Mas imagina que você não está usando Git, que é uma coisa maluca, que você está usando versionamento de código, ou está alterando direto lá no servidor, ou alterando no seu próprio banco de dados sem a migration, ou lá no servidor sem a migration também. Você abre lá o terminal do banco de dados e manda bala e faz as alterações. Nós temos alguns cenários disso aí. O primeiro cenário é um desastre total do negócio. Imagina um delicioso bolo lá de chocolate com a receita perfeita. Então alguém pega a receita e fala, olha, esse é um bolo de chocolate. E vai lá, insere direto na massa, sei lá, jiló. Né? Quem vai comer o bolo pode ter lido a receita, visto os ingredientes. Então tá seguro que não vai acontecer nada de ruim. Mas, nossa, o bolo tá com uma cara muito boa. Deixa eu comer um pedaço aqui. Que diabo tem aqui? Jiló? Tá louco? Pois é, quem nunca viu aquele esqueminha de eu vou fazer um hotfix direto ali no servidor, lá no banco de dados, durante algum corre que teve por aí, alguma emergência, né? Sextou e fez deploy e não tinha switch de teste. E mesmo se tiver switch de teste, não faça um hotfix direto lá. E pode dar ruim, pode dar ruim. O bolo vai desandar, o sistema vai desmoronar. A única coisa boa nisso é que vai dar para ver na hora o que aconteceu. Porque o bolo vai desmontar tudo, você vai cuspir o jiló, ou o sistema vai parar. Então ele vai mostrar na hora o que aconteceu de errado. O hotfix é meio complicado porque se der alguma coisa errada na hora, você já sabe onde está. Se não der na hora, vai ter um pequeno probleminha. O pequeno probleminha, e eu disse que é uma das coisas boas se acontecer na hora o erro ali, é porque ele vai evitar esse pequeno probleminha, que é o erro silencioso, né? É um tipo de erro complicado, porque vai ficar alguma coisa rodando lá sem que ninguém perceba. O seu bolo vai ficar gostoso, o seu software vai estar rodando por enquanto. Se der algum problema, não vai estar documentado em lugar nenhum. Aí que o bicho pega, meu amigo. Aí o bicho pega. Não vai estar na receita, não vai estar no código, não vai estar em lugar nenhum. E ninguém, talvez nem quem fez a arte, né, quem fez o hotfix, vai saber que diabo está acontecendo. Pois não tem um patch, não tem um commit, não tem uma migration. Onde foi registrado isso? O bolo tá gostoso. É morango isso aqui no recheio? Tá meio azedinho, mas não parece morango. Ah, tá, pô, ficou bom, hein? Caraca, bicho, pelo amor de Deus, tá dando umas cólicas bravas. Que diabo que você colocou aqui? O que tinha na receita, hein? Como assim? Você colocou e não anotou, tá louco? Meus amigos, a falta de documentação sempre leva a alguns casos como esse. A coisa aperta, você tá lá apertado, ninguém sabe o que tinha ali dentro, ninguém sabe o que foi feito. E é sempre assim, é sempre numa sexta-feira à tarde, é sempre antes de você sair de férias, é a hora que você está num voo lotado que vai durar umas 3 horas e só tem aquele banheirinho ali que você acabou de comer a porcaria antes de embarcar. Então vamos tomar cuidado com isso, vamos deixar tudo organizado, documentado. Isso leva a algum outro cenário, né, que é o da melhoria não documentada. Tudo continua funcionando, talvez até melhor do que estava. Tá funcionando lindo, maravilhoso, mas da próxima vez que for necessário fazer o bolo novamente ou restaurar o seu sistema, vai ficar faltando alguma coisa. Que pode ser alguma coisa bem importante. É alguma coisa que resolveu aquele corre lá. Tá? E não foi documentado, não foi persistido na sua base de conhecimento, não foi persistido no seu repositório de código. Imagina no sistema alguma coisa que funcionava e não funciona mais com aquele, mas ontem estava funcionando, estava perfeito. Quem nunca escutou isso, né? E fica todo mundo sem saber qual que é a razão da coisa. Hum, o bolo tá gostoso. Mas cadê o recheio? Como assim não tem recheio? Ontem tinha. Deixa eu ver a receita aqui. Ué, mas não tem recheio na receita? Como que ontem tinha recheio no bolo?
correto é sempre registrar as alterações na sua receita, no seu patch, no seu commit, na sua migration. Nunca, pelo amor de Deus, vejam, eu disse nunca, faça um hotfix não documentado. Você até pode fazer um hotfix, mas depois corre lá e documenta ele. Até porque certeza que ele seria sobrescrito com o código sendo enviado de novo para o servidor. Se você fez direto lá no servidor, você depois vai mandar o código, você vai atualizar código. Se você não fez esse hotfix, o seu código ele vai ser sobrescrito, você vai ter que dar um corre lá de novo nele, né? Não fez commit, lembra? E de repente o sistema explode ao criar uma nova instância, aí em um novo container, em uma nova VM, né? Ali no seu, o seu próprio código no seu banco de dados, pois não tem um hotfix feito direto no banco. Ou começa a funcionar mais lento e por aí vai. Então sempre façam, sempre documentem, sempre façam a sua receita, documente na receita, no patch, no commit ou na migration. Fora que qualquer dev entrando na empresa também vai sofrer horrores, né, para ficar com uma cópia utilizada do sistema. A não ser que ele chame a pessoa que sabe como fazer todas as alterações não documentadas. Mas aí, cara, ninguém merece. Tá? Você acaba de pegar uma cópia novinha, você acabou de chegar na empresa, você pega um software que ele não funciona porque volta e meia o pessoal entrava direto no banco, fazia alterações no servidor. Né? No banco é mais provável fazer alguma coisa desse tipo, né? A não ser que você, de novo, não esteja utilizando ali um Git da vida para mexer no seu código, né? Para fazer os seus commits. Aí vem aquele negócio, né? Mas eu passo um dump do banco de dados, deixa esse negócio de organizar tudo bonitinho para lá, a gente faz um dump para quem está chegando e manda lá para a pessoa. Isso aí é basicamente, tipo assim, eu tenho uma frase que eu já escutei uma vez, que fala que você não deve grampear um autor com um livro. É basicamente você grampear o autor junto com o livro. Tá? Você tem que ficar passando dump do banco porque você não organizou direito como subir, como reconstruir o seu sistema, tá? E para você que fala isso, eu vou lhe pichar uma maldição. Tomara que você precise formatar teu computador e quando for restaurar o sistema, não tenha dump do banco. Lembrando que qualquer patch, commit, migration tem que agregar valor. Tem que ser uma coisa bem legal, tem que ser uma coisa bem estruturada. Não adianta também a gente ficar entupindo de coisa ali só para deixar mais bonito, mais hacker. Olha, eu estou sendo produtivo, etc e tal. Façam com consistência. E sempre lembrar, tem que ser uma unidade reversível, tem que ser algo que possa ser removido depois. Que se fizer alguma arte que dê para desfazer. Não adianta entupir o bolo com uma camada enorme de glacê só para deixar mais bonito, né? Até pode, mas se conseguir remover ela depois, aí tudo bem. Aí vai lá, o commit a migration fica igual aqueles bolos de antigamente, que 70% da altura dele é aqueles glacê gorduroso, colorido. E para disfarçar, vai socando mais glacê no infeliz. E o pior é quando alguém fala, vai dar dor de barriga isso. Aí responde, fala, mas pelo menos vai fazer uma limpeza no organismo. Detesto glacê. E agora que entendemos o que são as migrations e alguns cuidados que devemos tomar com elas, nós podemos discutir o tema aqui do vídeo, que é o acoplamento temporal, onde mesmo fazendo as migrations todas bonitinhas, tudo documentado, tudo certinho, sem essas artes comentadas aí de cima, nós podemos ferrar em algumas situações. Tem gente que chama isso de migration hell, mas eu acredito que acontece por falta de cuidado mesmo. Basicamente, para evitar o acoplamento temporal que vamos ver aqui, tem uma regra bem clara. Migrations do passado não podem depender de definições do futuro. Ou seja, deixe as suas migrations antigas isoladas do seu código novo. O problema é que o código do sistema às vezes pode evoluir meio que separado da camada do banco, sendo que podemos alterar algo no código para depender de algo que ainda não foi processado de forma consistente ali no banco. Como que seria isso? Eu estou alterando, por exemplo, ali no Rails ali um model que ele está dependendo de alguma coisa de uma migration que ainda não rodou, tá? Não foi rodada. Eu sei que isso é errado, mas já havia acontecendo muitas vezes e volta e meia por uma razão em comum. Essa razão em comum é que volta e meia nós utilizamos migrations para criar dados. Geralmente nas migrations nós criamos instruções apenas para alterar a estrutura do banco de dados. Nunca para criar dados dentro da migration, especialmente se eles forem relativos às mudanças feitas ali dentro da própria migration, né?
Ok, nunca é uma palavra meio pesada, mas quase nunca é uma boa ideia criar dados dentro de uma migration. Sendo melhor fazer isso nos seeds ou nas tasks, que podem ser temas para outros vídeos aqui, e que também os seeds e as tasks devem ser idempotentes. Se nós precisarmos criar dados ali no nosso migrations, a dica é sempre utilizar ali o método reset column information, ali do módulo que você, da tabela, o módulo está conectado com a tabela que você está alterando, que irá pedir para o Rails, para o Active Record, resetar e carregar novamente as informações sobre o modelo indicado, porque você pode ter alterado a estrutura dele ali em cima, e se você tentar utilizar a estrutura alterada logo embaixo, ele pode desconhecer o que foi feito ali. Ele está em cache, você não informou isso para ele. Então, o método reset column information, quando precisar utilizar alguma migration para criar dados ali dentro, sempre deve utilizar esse método para zerar ali o cache, para dentro da migration ele reconhecer o que foi feito de alterações, tá? De tentar também, pois dependendo, tentar fazer reconhecer, porque dependendo do que foi feito, pode demorar, pode perder um pouco de sincronia, pode ter algum problema com transações, enfim. Criar ali o dados dentro de uma migration, aí nós temos que tomar um determinado cuidado. Tem até uma gem chamada Data Migrate, que tem uma abordagem um pouquinho diferente para essa parte de criar dados, mas eu prefiro ainda continuar com a abordagem tradicional do Rails. Vamos ver na prática um exemplo disso. Para ajudar, esse aqui agora que vocês vão conhecer é o Taquim, que trabalha aqui comigo. E aí, bom, sou? Bom demais, ué? Nós vamos fazer um projeto muito, mas muito simples, com apenas uma tabela users, com um model aqui do Active Record no Rails, consequentemente chamado user, tabelas em plural, models no singular, que vai ter uma coluna chamada name, que vai ser o nome do usuário. Aqui do lado esquerdo está o meu repositório e do lado direito está o repositório do Taquim. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma aplicação Rails, pela dona de tudo, acabei de criar ela. Vou gerar aqui agora um model. Eu tenho um atalho aqui, que esse R aqui é o bundle exec Rails, né? Já criei um alias aqui para agilizar para mim. Então, eu vou pedir para ele gerar um model chamado user, que vai ter uma coluna chamada name. Beleza? Aqui eu tenho meu user aqui. Eu vou rodar as migrations. O certo seria colocar aqui um not new no nome, colocar um teste aqui do nome aqui no model, mas vamos rodar assim só para mandar bala. Vou chamar o console, aqui eu vou ter já um novo usuário para ser criado, beleza? Vamos sair daqui agora. Se eu pedir meu git status, ele tá esses arquivos aqui que eu acabei de criar. Vamos fazer aqui um commit usuários criados. Beleza, vamos fazer um push e o Taquinho vai pegar lá do outro lado. Deixa eu pegar aqui, senhor. Pera aí. Agora tá certo. Bom, agora eu vou dar uma saidinha rapidinha e vocês ficam aí com o Taquinho, daqui a pouco eu volto. Ei, lasqueira, vou começar a mostrar serviços aqui enquanto eu for para lá. Já vou fazer uma migration aqui para colocar uns usuários para a gente usar no sistema. Vamos lá, vamos gerar uma migration aqui, vou chamar ela de add users. Vai nós. Gerou, vamos pegar a string aqui. E vamos colocar aqui um up e um down, porque nós pode pagar os usuários depois. E aqui nós vamos criar os usuários. Colocar o chefe primeiro, depois eu. Roda esse trem para ver só. Bonito demais, uai. Vamos ver aqui. Ó. Ficou bom. Eita, o Taco esqueceu de colocar o campo de e-mail aqui. No usuário vai precisar de e-mail, uai.
Vamos gerar mais uma migration aqui. Add email to user e colocar e-mail, que é um string. Esse trem aqui já é espertinho, quer ver? Ele já gerou aqui o campo necessário lá só pelo nome da migration. Trem bom, vamos rodar esse troço aqui agora. Agora o usuário já tem e-mail. Vamos dar uma olhada aqui no console. O campo de e-mail está lá. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui no módulo que o e-mail tem que ser preenchido, ué. Agora ficou bom demais, filho. Fazer um ponto, adicionar isso aqui, com o meu status, vou fazer um commit. E vamos mandar um push. Ei, agora ficou bom, hein? Ah, Rails. Você é bom demais, ué. Quê? Não falei arreio, não. Falei Rails. Tem cavalo, não? Agora tá tudo pronto. Bora lá pra violar. Tô mais cheiroso que gaveta de barbeiro. Bom, voltei. O Taquinho foi embora. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer um poll. Olha, tem migrations novas. Legal. Vamos executar aqui então. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Bum! Deu pau. Encontramos o nosso problema de acoplamento temporal. O código do model diz que para que um usuário seja criado, deve ter obrigatoriamente um valor na coluna e-mail. Está lá no model. Mas a coluna e-mail ainda não existe. Ou seja, para o Taquinho funcionou perfeitamente, pois ele estava rodando ali no ambiente dele, na máquina dele, ele estava seguindo a sequência que ele foi desenvolvendo o código lá no ambiente dele, onde ele inseriu a coluna e a constraint no model depois que gerou a migration de dados, que criou os dados, diferente de a hora que eu fui rodar aqui. Eu não tinha rodado aquela migration ainda. Qualquer um que pegar isso agora, seja qualquer desenvolvedor ou mesmo lá dentro do servidor, não vai conseguir rodar a migration, ficando o estado do banco ali parado, meio confuso, né? Só funcionou no ambiente do Taquinho e fica o conselho que, mesmo que você seja o único desenvolvedor do software, tenta dar uma organizada nisso, porque se você tiver que refazer o seu sistema, vai dar problema. Tem um post lá no meu site sobre uma prática de sempre estar recriando o seu projeto, mesmo que você seja o único desenvolvedor aí na sua máquina local, para conferir se você não vai ter nenhuma surpresinha enquanto você está desenvolvendo aí o seu sistema, tá? E ali, mesmo que quiséssemos corrigir a migration de dados para incluir o e-mail, não dá. A coluna e-mail ainda não existe. Ela está na migration da frente. Então, nós temos que ver um jeito de corrigir esse negócio. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar aquela migration onde ele cria os dados, que é onde está dando problema. Seria essa aqui. E aqui vai ficar a dica para o vídeo inteiro. Então, eu contei esse monte de pataquada para a gente chegar até aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu estou tentando criar os usuários só com um name, mas ele precisa do e-mail que está lá para frente, ele já está no model. Vamos dar uma olhada aqui no model do user, está lá, tá vendo? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir a classe user e vou falar que ela herda de Active Record Base. Salvei aqui. Vejam que user herda de Application Record. Eu fui até mais brutal. Eu falei que ele herda direto de Active Record Base. Aqui eu não estou fazendo aqui um esquema que nós temos em Ruby de abrir a classe. Tá? Eu estou reescrevendo a classe. Aqui eu estou tirando dela tudo que tem entre o class e o end, que já está definido ali no módulo. Então eu estou deixando ela peladona. Ou seja, a hora que ela chegar aqui, não vai ter mais aquela constraint que verifica se o e-mail, que ainda não foi criado,
ainda não foi gerada a migration, que ele tem que ser válido. Vamos salvar isso aqui, vamos limpar a tela e vamos rodar a migration. Agora foi tudo certo, olha só, resolvi o meu problema de acoplamento temporal. Todos aqui, os usuários, todas as migrations foram criadas, usuários foram adicionados, o e-mail foi adicionado no banco de dados e também o model já estava alterado. Então, resolvi o meu problema do acoplamento temporal. Com o quê? Vamos abrir de novo aqui. Está bem apertadinho aqui porque eu aumentei a tela. Mas vamos até fechar aqui a parte do taquinho. A grande dica são essas duas linhas. Com essas duas linhas, você evita qualquer problema de acoplamento temporal sem precisar ficar arrancando seus cabelos e cair no migration hell. Desse jeito, tudo que está aqui dentro vai estar zerado aqui no user e ele não vai ter problema com as constraints. Não era para ter um problema desse tipo, né? Nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado ali com a coisa. Mas se acontecer, a dica é essa. Não se desespere, lembre dessa dica aqui, ok? Dessa forma, a constraint not null ali no e-mail não é exercitada, pois o banco ainda não tem essa constraint nem a coluna, que está na migration lá na frente. Nós tapeamos o código, que já existe que a coluna e-mail, que ainda não existe ali, tenha conteúdo. Então, resumo de tudo isso aqui. Tudo isso para chegar nessas recomendações. Qualquer alteração em patches, commits, migrations devem ser idempotentes. Qualquer alteração deve ser reversível. Qualquer alteração deve agregar valor. Glacê para bolo. Nunca, de forma alguma, somente em emergência, altere código ou banco direto. Faça esses hotfix, sem estar documentado. Se você fizer isso, documente logo em seguida, que está fresco na cabeça. Né? Mas tente evitar. Se teve tempo para corrigir algum erro nesses códigos que acontecem aí, crie tempo para documentar enquanto ainda está com a mão na massa, está com a ideia fresca na cabeça, está vendo o que aconteceu. Utilize migrations de criação de dados com sabedoria. Melhor utilizar os seeds e os tasks, que nós podemos falar em alguns outros vídeos, para carregar os dados. Então, eu espero que isso tenha elucidado aí, para quem não conhecia as migrations, tenha conhecido o que elas fazem. Para quem já conhecia as migrations, eu espero que tenha dado várias ideias para vocês e essa dica aí para como resolver essa situação da migration parando, tá? Ou migration hell. Tenha aprendido algumas coisas aí sobre essas camadas e tenha visto que é muito simples corrigir uma migration com acoplamento temporal. E ainda falando da nossa comparação com um bolo, seria algo como indicar que depois que ele começou a ser feito, que qualquer massa deve ter baunilha, quando lá no começo não havia essa necessidade, nós vamos ficar na mão, empacados, sem conseguir fazer o bolo. Bolo. Pô, me vê aquele bolo lá, ó.